Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós estamos aqui quase que para dar continuidade à nossa última aula, à nossa última conversa aí, e nós vamos continuar conversando com você a respeito de alguns aspectos da população brasileira, que são aspectos muito importantes que nós temos aí. Certo? O que eu vou tratar hoje? Eu vou tratar de uma outra característica da população. Na aula passada, nós vimos um pouquinho a respeito dessa distribuição da população, nós vimos um pouquinho a respeito dessa formação da nossa população. Hoje nós vamos ver alguns dados, por assim dizer, que são dados muito específicos da população brasileira aí, tá? Tipo, fazer um raio-x rapidamente aqui de um pouco da dinâmica dessa população. O que isso significa dizer? A nossa população, no ano de 2020, ela não é a mesma população de 2010, de 2000 ou de 1980, como não vai ser daqui a 10 ou 20 anos também. Então, uma característica populacional é a presença dessa dinâmica. E uma coisa muito interessante de se perceber em todo esse processo aí, que essa dinâmica ela acaba fazendo o quê? Ela acaba justamente aí se apresentando com algumas características, que são características muito parecidas, correto? O que é que eu quero dizer para você com isso? Podemos dizer que numa primeira fase do desenvolvimento de uma população, ela vai ser fortemente marcada pelo quê? Pela presença de altos índices de natalidade e de mortalidade. Então ela é uma população que ela cresce pouco, mas nós temos um ritmo extremamente acelerado desse crescimento, correto? Basicamente nesse primeiro estágio é uma população rural, que vive basicamente da agricultura também, e assim por diante. Daí nós acabamos encontrando o quê? Isso foi muito fácil de ser percebido com o desenvolvimento da população europeia. Final da Idade Média. Somado a isso, nós encontramos o quê também? A Revolução Industrial. Então tudo isso trouxe muitas mudanças lá na Europa. Tá? E essas mudanças também são facilmente percebidas quando nós acabamos sendo, ou notando, percebendo, os impactos disso na população. Então a primeira coisa que a gente percebe como uma consequência dessa industrialização, dessa urbanização, foi uma queda significativa das taxas de natalidade, certo? Então as taxas de natalidade, elas caíram. A qualidade de vida aumentando, nós tivemos um outro elemento que aumentou também, que foi a chamada expectativa de vida. Então nós temos aí nessa segunda fase de crescimento populacional que houve uma gigantesca explosão da população, certo? Então alguns chamam de boom demográfico. A população cresceu numa velocidade extremamente alta. Bom, e o que acontece hoje, por exemplo, em alguns países europeus? Hoje acontece em alguns países europeus que eles já entraram numa terceira fase, por assim dizer, de crescimento da população, né? Onde nós temos uma queda significativa, na segunda fase foram as mortalidades, tá? Agora sim, na terceira fase que nós vamos encontrar as natalidades, né? Basicamente nós encontramos aí que lá na Europa, as natalidades elas caíram e caíram muito significativamente, certo? Isso traz problemas para a população. A população não cresce mais, a tendência num futuro muito próximo é acabar acontecendo o quê? Vai faltar mão de obra. Então nós temos aí diversos governos europeus, e talvez seja o caso francês, aquele que mais chama a nossa atenção, em que os países estão tratando de fazer o quê? O governo estão tratando de fazer o quê?
eles estão tratando justamente aí de criar incentivos, políticas de incentivo à natalidade, para que as famílias voltem a ter um certo número de filhos, né? E isso muitas vezes aí acaba sendo bancado mesmo com verba pública, bolsas as mais variadas possíveis, porque senão no futuro nós vamos encontrar que essa população europeia, essa população francesa, ela vai acabar passando por dificuldades e dificuldades muito grandes, certo? Mas eu usei o exemplo europeu. E como é que isso vai tratar de funcionar aqui no Brasil? A Europa, nós podemos dizer tranquilamente que ela está um estágio à frente do Brasil, mas também não está muito distante, né? Porque o que nós encontramos um pouquinho da realidade do nosso país aí? Nós encontramos assim: o processo de urbanização significativamente no Brasil, ele só vem acontecer na década de 1940. A industrialização já começa na década de 1930, mas é na década de 1940 que nós temos uma grande explosão do urbano no Brasil. E ele é um processo que ele vai acontecer numa velocidade muito elevada também. Por outro lado, nós acabamos percebendo mais ou menos o seguinte: o que vai acontecer aí? A população brasileira, até aquele momento, que ela é uma população basicamente rural, ainda guardava essas elevadas taxas de natalidade e mortalidade. Ela vai, a partir da década de 50 e 60, que a população brasileira ela se transforma numa população mais urbana. O Brasil finalmente se urbaniza até na década de 60, é que nós acabamos encontrando o quê? Que é ali naquele momento que nós vamos dar esse grande saldo e entrar na segunda fase. Vai ser marcado pela melhoria da qualidade de vida e pela queda na segunda fase, repito, das taxas de mortalidade. Então, a partir dessa década de 60, pós-guerra de forma geral, que a população brasileira ela trata de fazer o quê? Ela sofre, por assim dizer, uma explosão muito grande, né? Que a gente vai perceber o quê? Que ela vem até a década de 90, os anos de 2000. Já na década de 90 nós percebemos uma pequena mudança nesse perfil da população brasileira, onde ele vai passar basicamente a ser marcado pelo quê? Além das quedas de mortalidade do período anterior, também nós acabamos percebendo uma queda significativa nas natalidades, né? Então nós estamos, por assim dizer, entrando nessa terceira e última fase de toda essa dinâmica populacional, que ela é conhecida como transição demográfica, né? Também você não esqueça, por favor, que sempre acontecem aquelas diferenças, né? A gente tem que lembrar que no Brasil nós temos diversos Brasis. Enquanto você tem algumas regiões, principalmente os grandes centros urbanos, que talvez já atingiram aí essa característica de ser mais maduro demograficamente falando, nós temos outras regiões brasileiras que ainda se comportam talvez como se fosse na primeira fase aí, né? Estou exagerando um pouco. Correto? Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos dar uma olhada em umas atividadezinhas que eu separei aqui para você? Então olha lá, ó. Tem a primeira aqui agora com você. O que nós encontramos aqui, ó? Resolução de exercícios. Assinale a alternativa que não apresenta um dos motivos responsáveis pela concentração populacional no Brasil. Tá? Alternativa A. Colonização concentrada em algumas faixas do território. Sim, isso é uma característica verdadeira. Então nós acabamos sendo aí que você vai procurar não a falsa. A alternativa A diz que a colonização foi concentrada em algumas faixas do território. Eu já expliquei isso para você na última aula, principalmente no nosso litoral. B. Atividades econômicas mal distribuídas pelo espaço, sim, principalmente no litoral e no centro-sul.
C. Industrialização realizada primordialmente nos centros econômicos de poder. Já chamei a sua atenção para isso. Principalmente no Sudeste, que é a maior concentração. D. Urbanização acelerada desde os tempos coloniais. Urbanização nos tempos coloniais? Não, eu chamei sua atenção que a nossa urbanização é só na década de 1940, que não era uma colônia mais. E estabelecimento de oligarquias regionais que comandavam o território durante vários períodos da história. Também isso é verdade, né? Então, como é para você marcar a alternativa incorreta, você vai ficar com a alternativa D, de dado urbanização acelerada, desde os primeiros momentos aí dos tempos coloniais. Não tem colônia e urbanização. Tudo bem? Então tá bom. Vamos dar uma olhada agora na nossa segunda questãozinha de hoje. Atualmente verifica-se na população brasileira redução da população relativa? Não, isso aí vem crescendo, né? Aumento expressivo da taxa de mortalidade? Não. Redução da população absoluta? Não. Diminuição progressiva da população urbana? Não, o Brasil cada vez é um país mais urbano. Mais de 85% das pessoas vivem na cidade e a tendência é aumentar. Gradual redução das taxas de natalidade? Então, atualmente verifica-se na população brasileira diminuição progressiva da população urbana? Não, muito pelo contrário. População urbana no Brasil, ela é uma população que ela sempre cresce, não é mesmo? Vamos lá. Exercício 3. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do mundo, quando se relaciona a sua população total com a área do país, obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação população e áreas damos o nome de taxa de crescimento, índice de desenvolvimento, densidade demográfica, taxa de natalidade, taxa de fertilidade. Então essa relação entre população e área é conhecida como densidade demográfica ou ainda, se você preferir, população relativa. Correto? O que nós temos aí para a nossa próxima aula? Também vou deixar algumas atividadezinhas aqui para você. Olha lá. A migração pode ser definida. Então nós temos aí esse conjuntinho de alternativas que depois nós vamos dar uma olhadinha com mais calma. 2. Quando o indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, recebe o nome de... Você vai escolher também entre as alternativas aí. Terceira e última, as migrações se apresentam em diversas formas. Apresenta as características das migrações pendulares, correto? Então o que nós encontramos aí? O que nós vamos acabar encontrando aqui? Que hoje nós tratamos um pouco dessa questão da dinâmica da população brasileira e na próxima aula conversaremos um pouquinho a respeito das migrações. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.